Você sabia que você pode estar ignorando sinais sutis de depressão sem perceber? Hoje eu vou falar de sinais que muitas pessoas deixam passar despercebidos. Vem comigo? Um dos primeiros sinais muito sutis, mas muito comuns e que a gente deixa passar despercebido são as mudanças sutis no humor. Sintomas como a perda de prazer por atividades do cotidiano e que até eram prazerosas antes. Sim, a depressão pode ir roubando essa alegria nessas atividades que antes eram prazerosas e também atividades que não são tão prazerosas, mas são atividades do cotidiano. E a pessoa pode começar a ter uma espécie de anedonia. Talvez uma palavra que defina seja um desânimo. Tanto faz. Uma outra mudança muito sutil também é a tendência ao isolamento social. Tendência a evitar interações mesmo. E sim, até com pessoas mais próximas. É de fato uma evitação experiencial, que a pessoa evita situações para evitar um desconforto emocional. Avião, açaí, avião. Bom, e tem sintomas físicos também, tipo alteração no sono, que a pessoa pode dormir muito pouco ou acabar dormindo muito. Alteração no apetite, que a pessoa perde a fome ou quer comer muito. Isso pode gerar uma perda de peso ou um ganho de peso excessivo. E a pessoa não entende, parece que é uma perda de peso ou um ganho de peso inexplicável. Nesses casos, a regulação emocional pode ajudar bastante a entender o que está acontecendo e lidar melhor. A fadiga, o cansaço também pode ser um sintoma físico que muitas vezes a gente deixa passar. Mesmo após uma noite que poderia ser uma noite bem dormida, mas aquela sensação de amanhecer não recuperado, não reconstruído, uma boa estratégia é tentar se conectar com o teu momento presente e com o teu local. Isso pode te ajudar na regulação emocional também. E tem também aqueles sintomas que são mais cognitivos e, por consequência, também comportamentais. O surgimento, por exemplo, de pensamentos disfuncionais, aqueles pensamentos negativos, autocríticos. A tentativa é a dificuldade de controlar esses pensamentos. Lembrando que disfuncional é o pensamento, o comportamento, não é a pessoa. E é nesse caso uma estratégia que pode ser muito útil, é o que a gente chama de defusão cognitiva, que é a tentativa justamente de separar a pessoa dos pensamentos e até tentar observar de fora como se você fosse uma outra pessoa. E aí você pode observar os pensamentos dessa pessoa e os comportamentos dessa pessoa, tentar entender melhor se aquilo realmente é válido e, de fato, colocar críticas a esses pensamentos. Tentar controlar pensamentos disfuncionais, esses pensamentos que sim podem ser negativos, mas que a gente trata mais como pensamentos que não são saudáveis. Tentar controlar eles é muito difícil. É como se você estivesse no mar tentando controlar o balanço do mar, ou tentando controlar qual peixe vai pular no mar. Você não consegue controlar isso. Mas você consegue lidar com isso. Como? Quando surgir um pensamento, como eu vou lidar com ele? Quais são os pensamentos que eu consigo desmentir ou diminuir essa credibilidade de que aquele pensamento autocrítico negativo a respeito de você é tão real assim? Será que é? Nota que é tipo lidar com o balanço do mar. Você não controla, mas você consegue lidar com ele, consegue se apoiar em outras coisas, segurar em alguma coisa que te dê firmeza e que te dê condições de lidar com esse balanço. A perda de motivação e a procrastinação. Procrastinação é um termo que tem caído muito no senso comum e ele é usado quase que sem nenhum tipo de cuidado ou filtro. Normalmente, o que a gente entende como procrastinação não é a causa, procrastinação é o efeito. Quando a gente procrastina, quando a gente precisa encarar situações que trazem algum nível de ansiedade, seja por uma autocobrança muito forte, seja por cobrança de terceiros muito forte, seja por esses dois motivos combinados, você se autocobra e também é cobrado. Seja porque a situação que você vai enfrentar é de fato uma situação difícil, ou você julga que você não é capaz de fazer nem o básico dessa atividade, por exemplo. Isso gera algum nível de ansiedade e pode gerar uma angústia também. Nesses casos, mesmo você não percebendo suas emoções, existe um comportamento de afastamento daquela situação, uma evitação. Por consequência, a procrastinação. Então, a procrastinação não é uma causa. Procrastinação é uma consequência de emoções, um comportamento de evitação para que você não encare esse desconforto emocional. Isso leva a gente a observar também um outro sinal muito sutil, também de evitação, porém
relacionado a pessoas ou situações muito específicas. E sim, essas atividades poderiam até ser muito prazerosas em algum momento, por razões muito específicas ligadas a algum aprendizado ou trauma que você tenha passado com relação àquilo, pode te gerar um grau de ansiedade ou angústia não percebido ou percebido e que te faça evitar aquela situação específica. Por exemplo, você pode gostar muito de uma atividade do seu trabalho ou até do seu trabalho e em algum momento algo acontece, aquela situação no teu trabalho passa a ser uma situação que te coloque em um grau de ansiedade alto e você passa a evitar só aquela situação. Nota que os sintomas de ansiedade estão muito ligados ao surgimento de um quadro depressivo ou até de um transtorno depressivo, ou até o desenvolvimento, melhor dizendo, de um transtorno depressivo. E o caminhão de lixo passando, minha gente. Um outro comportamento que a gente precisa ficar muito atento também, o que pode ser um sinal do surgimento de um quadro depressivo, é o uso excessivo de álcool e até de drogas. Não que álcool também não seja uma droga, mas o uso excessivo não é saudável em situação nenhuma. E por que que as pessoas recorrem ao uso de álcool e drogas? Porque essas substâncias proporcionam um alívio físico também e emocional. Isso pode indicar uma tentativa de fugir daquele desconforto emocional. Ou seja, entrar no comportamento de esquiva. Mais uma vez, a regulação emocional pode ajudar muito nessas situações. E o que fazer se você se identificou com alguns desses sintomas muito sutis que eu falei aqui, ou se você percebe isso numa pessoa próxima, um colega, um amigo, uma pessoa da tua família? Primordial é você procurar uma ajuda profissional, um psicólogo ou um psiquiatra que te oriente qual a melhor estratégia. No geral, e sem querer puxar a sardinha para o meu lado, já puxando, a psicoterapia se mostra, através de evidências científicas, eficaz para tratar casos de ansiedade, depressão, principalmente se a gente consegue perceber e intervir para o bem-estar dessa pessoa logo no início, no surgimento desses sintomas. Se você já procurou ajuda, já está em atendimento por um psicólogo, um psiquiatra, lembra que só pelo fato de você ter procurado ajuda, isso já precisa ser muito valorizado. Já é um grande passo em direção à tua melhora. E cada pequena ação, valorize. Cada pequeno avanço, valorize. Esses pequenos passos fazem parte da tua jornada. E são eles que, de fato, quando somados, fazem a diferença na tua melhora e no teu bem-estar. Bom, e se você percebeu algum desses sintomas em você, ou em algum amigo, encaminhe esse vídeo aqui para essa pessoa. Vamos ajudar a difusão de conhecimento, manter as pessoas bem informadas, para que juntos a gente possa enfrentar a depressão com o compartilhamento de conhecimento. Convido você também a dar uma olhadinha nos links na descrição desse vídeo, link para a comunidade, download de e-book, pode te ajudar bastante. Além de compartilhar, se inscreve no canal e dá uma curtida aqui nesse vídeo, que me ajuda a continuar com esse trabalho. Até o próximo vídeo.